Muito obrigada, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Sr. Presidente, Senhores Membros do Governo. Esta interpelação por iniciativa ao Governo Regional, por iniciativa do Partido Socialista, sobre os termos do memorando de entendimento assinado com o Governo da República, iniciativa que o Sr. Vice-Presidente saudou na sua intervenção, é, em boa verdade, uma consequência da tomada de posição dos partidos das diferentes oposições nesta região, logo após o conhecimento destes mesmos termos deste memorando. Ou seja, é uma reação, não é uma iniciativa particularmente saída do Partido Socialista, porque os outros partidos das oposições, nomeadamente o CDS, o Bloco de Esquerda, o PSD e o Partido Comunista, disseram antes desta iniciativa e solicitaram diretamente ao Sr. Presidente desta Assembleia, nomeadamente o Bloco de Esquerda, para que este debate e esta interpelação tivessem lugar. Portanto, vamos pôr as coisas no devido lugar. O Partido Socialista, por acaso chegou em último lugar a esta preocupação. Mas seja bem-vindo, chegou, e isso é que é importante. Na sua intervenção da tribuna, o Sr. Deputado Vasco Cordeiro diz que sobre esta matéria há um conjunto largo de insinuações que não, enfim, ficam bem nem prestigiam nem o documento, nem propriamente aqueles que as fazem. O Sr. Deputado disse, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Vasco Cordeiro, vou fazer o meu maior esforço para fugir às insinuações e ir apenas aos factos concretos. O primeiro facto concreto, tal como o Sr. Deputado Vasco Cordeiro disse daquela tribuna, e foi reiterado por outros intervenientes, é que a situação dos Açores e a situação da Madeira não têm comparação possível. Ponto. Os Açores são diferentes para melhor, atrevo-me a dizer, para bastante melhor. Ponto. Numa coisa, infelizmente, os Açores e a Madeira são iguais. Foi em sonegar à Assembleia Legislativa, na Madeira e nos Açores, a prerrogativa de debater e de conhecer os termos concretos deste acordo, deste memorando, antes dele ser assinado. Este memorando que nós temos em mão, começou por se chamar Protocolo de Cooperação, pode-se chamar neste momento autonomia tutelada e também, em termos populares, pode ser chamado de gato escondido com o rabo de fora. É um acordo que, aliás, permita-me salientar, é um acordo assinado apenas pelo Sr. Vice-Presidente Sérgio Humberto Rocha Dávila. Ou seja, em boa verdade, o que os deputados desta Casa têm em mão não é um acordo, é um monólogo. Porque um acordo, no mínimo, tem que ter duas assinaturas. Este tem apenas uma. Mas nós fazemos boa fé de que, na realidade, foi isto que a República assinou. Ora, quando eu disse que o que a Madeira e os Açores têm de comum é o facto do documento ter sido sonegado a esta Casa, eu gostaria de ir um bocadinho atrás no tempo e ir a fevereiro deste ano e aos diários desta Casa e da sessão que foi aqui feita por uma interpelação da iniciativa do PPM, exatamente sobre o conteúdo deste acordo de memorando. Aliás, conteúdo que o Bloco de Esquerda, em boa verdade, anda há praticamente um ano a solicitar e a desafiar o Governo Regional a dá-lo a conhecer a esta Casa, seja em declarações políticas, seja em conferências de imprensa, seja deste lugar, a propósito de outras intervenções. E eu gostaria de retomar algumas afirmações feitas neste Diário das Sessões em fevereiro deste ano. O Sr. Deputado Francisco César, em nome do Partido Socialista, diz a determinada altura que o Sr. Vice-Presidente da Comissão de Economia neste Parlamento, por diversas vezes, disse que quando tivermos alguma coisa de mais substancial, o Parlamento e os partidos obviamente serão consultados. Foi garantia do Governo que o Parlamento nunca será deixado de parte, como aconteceu na Madeira, disse o Sr. Deputado. Mais à frente, o Sr. Vice-Presidente do Governo Regional diz: a notícia deste debate é que não há efetivamente desenvolvimento.
Não havendo desenvolvimento, não pode haver explicações adicionais. Não há, pois, neste contexto, nenhuma medida gravosa que nós possamos, neste momento, dar a conhecer. Mas, Sr. Vice-Presidente, logo a seguir, o Sr. Presidente do Governo Regional disse o seguinte: logo que sejam conhecidas em concreto, para além do que decorre rigorosamente do memorando da Troika, propostas do Governo da República, no sentido de opinarmos sobre essa matéria e de chegarmos à contratualização desse protocolo, essa matéria deverá ser objeto de debate na Assembleia Legislativa Regional, de acordo com o procedimento que a Assembleia entender, numa fase em comissão, com o procedimento, outra em plenário, por exemplo, mas não só, acrescentou o Sr. Presidente do Governo Regional, também deve ser objeto de debate e de conversações com os parceiros sociais, com as organizações representativas dos trabalhadores, com as organizações representativas do empresariado e com outras que reflitam o interesse público ou interesses relevantes que estejam em presença. O Governo não quer nenhum segredo à volta deste protocolo de colaboração e entendimento. Senhoras e senhores deputados, isto foram afirmações feitas pelo Sr. Vice-Presidente, pelo Sr. Presidente do Governo Regional e, no caso, pelo Sr. Deputado do Partido Socialista. Nenhuma delas foi cumprida. E eu acho que, em nome da verdade e da honestidade intelectual, o Governo Regional ficar-lhe bem o reconhecimento deste incumprimento, deste desrespeito e desta falta à verdade. Agora vamos ao memorando. Primeira constatação, não insinuação. As contas públicas dos Açores em nada contribuíram para a dívida e para o déficit do país. Segunda constatação. Todos os organismos de fiscalização nacionais e internacionais reconheceram até hoje que as contas dos Açores cumprem todos os critérios da União Europeia. Outra constatação. As dificuldades de refinanciamento da região decorrem de erros e de desmandos que não nos pertencem, que não pertencem a esta região, que pertencem ao Governo da República e à entrada da Troika. Uma coisa extraordinária, conseguimos fazer várias intervenções acerca deste memorando sem dizer uma única vez a palavrinha milagrosa que se chama Troika, que foi trazida para dentro deste país pelo PS, pelo PSD e pelo CDS. E é a Troika e a sua entrada, a recessão, o empobrecimento, a austeridade que ela impôs a este país e, portanto, a esta região, que cria as tais dificuldades de refinanciamento ao Governo Regional. É bom que os açorianos e açorianas também saibam disto. E o memorando e o conteúdo do memorando, se bem o li, e estão aqui, o Sr. Vice-Presidente pelo menos está presente no plenário e poderá dizer se estas conclusões são legítimas ou não, nesta minha primeira intervenção, o seguinte: é verdade que o conteúdo do memorando vincula o Governo Regional a 1. Manter uma situação orçamental próxima do equilíbrio. 2. Reduzir salários e o número de funcionários da administração regional. E não é no número que o Governo Regional decidir, é no número que está inscrito. Eu já vou ler a parte do memorando que diz que é exatamente isso. 3. Não promover qualquer parcerias público-privadas. Tudo isto sem a autorização, Sr. Vice-Presidente, tudo isto sem a autorização de Lisboa. Tudo isto sem a autorização de Lisboa. E é esta autorização que o Sr. Deputado Vasco Cordeiro chama um incremento da autonomia. E, portanto, eu acho extraordinário e eu não percebo, eu estou a ser séria, Sr. Deputado, eu estou a ser séria. O senhor terá a oportunidade de desmentir o que eu estou a dizer. E, portanto, o que os açorianos e açorianas têm que perceber é que, sem a autorização de Lisboa, variadíssimas iniciativas que fazem parte das prerrogativas dos órgãos de governo próprio desta região ficam na mão dos burocratas do Terreiro do Paço.
E agora, a pergunta que eu faço e que penso grande parte dos açorianos farão é esta: de quem foi a iniciativa? Foi o Governo Regional que, in extremis, porque precisava do refinanciamento, colocou nas mãos dos burocratas do Terreiro do Paço a tutela da autonomia, ou foi uma chantagem imposta pelos burocratas do Terreiro do Paço, nomeadamente pelo Governo da República, aos órgãos de governo próprio desta região? Esta é uma pergunta fundamental e a resposta, Sr. Vice-Presidente, eu gostaria e os açorianos gostariam que fosse dada neste plenário, porque as conclusões consequentes são completamente diferentes numa situação e noutra. Muito obrigada.